não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Porventura não disseram ao Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa caverna, e sustentei com pão e água. E agora tu dizes, vai dizer ao teu Senhor, Elias está aqui, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias entrar com Acabe anunciou-lhes o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe, Elias disse-lhes, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e servistes aos Baalins. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu não coloco o título em mensagem, mas eu queria perguntar para os irmãos nessa noite, é vocês os perturbadores deste mundo? Glória a Deus, aleluia. Porque os perturbadores deste mundo, aleluia, glória a Deus, é aquele povo barulhento que vai subir para o céu. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Podemos assentar. Senhor amado Deus, Pai de poder, fala conosco nessa noite. Meus irmãos, aqui estamos dentro de um cenário onde temos um profeta, um rei em pecado e uma profetisa por nome Jezabel, glória a Deus, aleluia. E eles estão vivendo em meio tempo do ministério dos reis. E para que possamos entender mais dentro deste ministério, eu queria aqui voltar os irmãos no começo, porque o começo da história é muito importante, porque Deus, ele gosta de tratar o homem dentro do tempo. Se percebermos, irmãos, vamos ter noção que nós não temos muito tempo dentro dessa terra. O ímpio provavelmente não tem tempo nenhum. Já o homem, quando está dentro dessa terra e aceita Jesus, ele reinicia o seu tempo quando ele morre para o mundo. Quando ele desce as águas batimais, ele torna-se nova vida. O apóstolo Paulo vem nos falar que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então o homem que aceitou Jesus, desceu as águas batimais, ele reiniciou a sua vida. Ele reiniciou a sua vida, e agora a morte para o homem é um portal para a vida eterna. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E Deus está aqui trabalhando dentro de um tempo com um povo que quebrou a aliança, aleluia, glória a Deus, um povo que se desviou dentro do caminho. Dentro desse cenário, Deus trata com um profeta por nome Elias. Esse profeta de nome Elias, glória a Deus, aleluia, ele se esconde num tempo que ele deve esconder, usando de estratégia, mas também ele enfrenta batalhas dentro do tempo em que ele precisa enfrentar. Elias, ele não se escondeu assim como alguns falam, porque ele se acovardou. Elias, ele se escondeu porque Deus colocou temor em seu coração, porque Elias, ele era um homem pronto para a batalha. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que a unção e o espírito de Elias é tão forte que Elias voltaria antes que o Senhor Jesus Cristo virisse nos seus dias. E a metade dessa profecia, ela se cumpre em João Batista. Capítulo 1 de Lucas vai dizer que Jezabel e Zacarias, mesmo avançado em idade, quando ora a Deus, e Deus dá João Batista como um filho para ele, que esse menino o seu nome seria João, e a unção de Elias ia adiante dele, a unção e a virtude de Elias ia adiante dele. Tanto que nós sabemos que Elias, ele teve na transfiguração também, não é verdade? Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E Elias, quando tiver no tempo de tribulação, a virtude e o poder de Elias vão acompanhar os profetas que pregarão sobre a terra dentro da grande tribulação. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus.
Meus irmãos, e voltando no começo da caminhada, nós percebemos que dentro do jardim nós vamos encontrar Adão. Adão, ele peca, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E Adão, no capítulo 4, ele tem 2 filhos. Ele sai do jardim pela desobediência, capítulo de número 3. No capítulo de número 4, Adão conhece Eva, tua mulher, e ele vai ter 2 filhos, Caim e Abel. A Bíblia vai dizer que por ofertar a Deus, Caim e Abel, ao cultuar a Deus, Abel faz uma oferta a Deus, Caim, a oferta de Caim não é recebida e a de Abel é recebida. A Bíblia vai dizer que este irmão injuria com o outro, mata o outro, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Assim o pecado entra mais uma vez no mundo. A desobediência foi o primeiro, o homicídio e o assassinato foi o segundo, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus dá a Eva mais um filho por nome Sete, para ficar no lugar de Abel, a qual Caim matou. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que assim como o povo vai crescendo, a maldade vai crescendo, o pecado também vai crescendo. A Bíblia vai dizer que da linhagem desses 7 vai vir um filho por nome Enos, e aí vão começar a adorar o nome do Senhor, vai começar a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que a maldade aumenta, o pecado aumenta e vai aumentando, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele olha para o mundo e quer destruir o mundo. A gente tem que andar dentro dessa caminhada para a gente entender a história cristã, glória a Deus. Deus quer destruir o mundo porque Deus contraria com aquilo que os homens estão fazendo. Então Deus olha para baixo e vê graça no homem por nome de Noé. Deus chama que esse Noé faça uma arca. Essa arca representa a salvação, glória a Deus. Ele fala para a sua família que entra dentro dessa arca, a sua família entra dentro da arca. A Bíblia vai dizer que cai o dilúvio sobre a terra. Ao acabar o dilúvio e esse povo descer novamente à terra, a Bíblia vai dizer que Noé planta uma vinha, aleluia, glória a Deus. Um dos seus filhos descobre a sua vergonha. Ao descobrir a sua vergonha, Noé vai e ele amaldiçoa esse filho por nome de Canaã. Ele fala: maldito seja Canaã, será escravo de seus irmãos. Mais uma vez o pecado está dentro da terra, mais uma vez a desobediência, mais uma vez o povo começa a crescer dentro da terra e o pecado está sobre a terra. Mas Deus faz uma aliança com Noé. Deus fala para Noé: Noé, eu não destruirei mais a terra com água, glorificada, exaltado seja o Senhor, porque desde que o homem é homem, há maldade, desde a meninice do homem há maldade em seu coração, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que depois de Noé vem o evento da Torre de Babel. O homem quer descobrir os segredos do Deus, a subir ao céu e começa a construir uma torre, e ao construir essa torre, glória a Deus, aleluia, Deus olha a intenção do coração do homem ali, ele faz a dispensação das línguas, e os homens não conseguem mais entender o outro, espalha, e assim começa a crescer as nações e os idiomas diferentes, aleluia. E a Bíblia vai dizer que depois deste grande evento, Deus chama um homem por nome de Abraão. Este Abraão, a Bíblia vai dizer que Deus fala assim: Abraão, sai de tua terra, de toda tua parentela, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te abençoarem, e tu serás uma bênção, Abraão. E a Bíblia vai dizer que dentro deste povo que Deus vai dar, desses filhos que Deus vai dar a Abraão, será o seu povo, um povo separado para Deus, aleluia. E Abraão, ele é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó, glória a Deus, aleluia, ele tem 12 filhos. Dentro desses 12 filhos de Jacó tem um por nome de José. Este José, ele é vendido por seus irmãos, ele vai para o Egito, vai para a casa de Potifar. A mulher de Potifar, ela cresce os olhos no José, porque José era bonito, José, ele tinha vigor, José trabalhava bem, José fazia as coisas e tudo prosperava na sua mão, e aquela mulher, ela se enamora por José. E a Bíblia vai falar que aquela mulher começa a perceber José, José foge dela, mas certa vez ela mente que José ali deu em cima dela e seu marido lança na prisão. A Bíblia vai dizer que esse José, dentro da prisão, ele começa também a prosperar dentro da prisão. Tudo que coloca na mão de José, José faz e vai prosperando ali naquele lugar. A Bíblia vai dizer que entra o copeiro e o padeiro ali, eles vão presos dentro daquela prisão do Egito, e eles têm um sonho, aleluia, glória a Deus, e José interpreta esses sonhos. A Bíblia vai dizer que depois de José interpretar esses sonhos, aleluia, um deles morre e o outro vai para ali o palácio. Depois de 3 anos, Faraó
Faraó tem um sonho, José interpreta o sonho de Faraó, glória a Deus, e interpretando o sonho de Faraó, José é governador. José sendo governador, ele salva o seu povo da fome, porque a Bíblia vai dizer que ali naquela época teve uma fome grande dentro daquela região. E José sendo governador, ele interpreta o sonho de Faraó e junta as riquezas no tempo certo, aleluia, e controla ali aquela fome, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ao morrer José, que salvou o seu povo, levou o seu povo para dentro do Egito, o segundo Faraó não lembra dos feitos de José. Não lembrando os feitos de José, aquele segundo Faraó, o que ele faz? Ele pega e olha para o povo hebreu crescendo ali dentro do Egito, ele pega e fala: vamos escravizar esse povo porque eles são para nós uma ameaça. Então, aquele Faraó vai e escraviza o povo de Israel, aleluia. A Bíblia vai dizer que passa-se os anos e Deus vai levantar uma ferramenta por nome Moisés. A Bíblia vai dizer que este Moisés, aleluia, ele liberta esse povo. Acabando o ministério de Moisés, ele passa para um dos seus oficiais, chamado Josué. E a Bíblia vai dizer que acabando o ministério desse Josué, vai começar o ministério dos juízes. Os juízes foram homens que foram aqui na terra usados por Deus para libertar o seu povo dos seus inimigos. Alguns deles até com forças sobrenaturais, glória a Deus, aleluia. Acabando-se o tempo dos juízes, a Bíblia vai falar que Deus vai levantar um profeta por nome Samuel. Este Samuel, ele era juiz dentro de Israel. Mas esse Samuel também, ele tinha um ofício de profeta. Esse ofício de profeta é aquele ofício em que o homem escuta a voz de Deus e transmite para o povo. Mas a Bíblia também fala que Samuel ele também fazia algumas funções sacerdotais. A função sacerdotal era aquela que escutava o povo e passava para Deus, fazia sacrifício dentro dos templos, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, certa vez, ali por não estar gostando de como está sendo regida pelos filhos de Samuel, vai chegar em Samuel e olha, porque eles olham para as outras nações e veem que as outras nações são guiadas por monarcas, por reis, pelo sistema monárquico. Aí eles pegam e falam assim: Samuel, nós queremos um rei assim como as outras nações. E a Bíblia vai falar que Samuel se entristece e vai ter que orar com Deus, e Deus pega e fala para Samuel: eles não rejeitaram a você, mas eles rejeitaram a mim como liderança. E a Bíblia fala que esse Samuel volta a falar com o povo e começa a falar para o povo: vocês sabem os riscos e os perigos de serem liderados por lideranças monarcas? Eles podem tomar suas melhores terras, eles podem escravizar vocês, podem usar suas filhas e os seus filhos na servir palácio, os seus filhos podem ir para o exército militar, as suas filhas serão servas do rei, aleluia. E a Bíblia diz que esse povo não importa, eles insistem em ter um rei, glória a Deus. Aí começa o período dos reis, aleluia. A Bíblia vai dizer que este Samuel, instruído por Deus, vai à casa de Jessé o belemita. Chegando na casa de Jessé o belemita, ele encontra 7 filhos, de José o belemita, a saber, o mais novo, o filho chamado Davi, aleluia, glória a Deus. Esse Davi, ele estava ali no campo, ali regendo ovelhas, e a Bíblia diz que aquele que Deus escolhe para ser o rei de Israel. Acabando o ministério, Deus fala que Samuel, ele unge Saul. Mas Saul, primeiro ele unge Saul, mas Saul, ele não andou pelos caminhos do Senhor, ali fez o que não andou reto. Então Deus o desaprova como rei e manda que Jessé desça a casa de Jessé o belemita lá, ele unge a Davi. Acabando os tempos e dormindo Davi no Senhor, aleluia, glória a Deus, porque Davi, a Bíblia fala que ele peca, mas esse Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Acabando o tempo de Davi sobre a terra, vem Salomão. A Bíblia vai falar que Salomão é um rei que recebeu uma dádiva de Deus. A Bíblia vai falar que essa dádiva seria sabedoria. A Bíblia fala que nem ninguém antes dele ou posterior a ele teria sabedoria como ele, porque ele ora, ele não pede carro, ele não pede dinheiro, ele não pede mulheres, ele não pede reinado, mas ele pede sabedoria. Então Deus lhes concede a sabedoria, fala: ninguém teve, ninguém vai ter sabedoria como você, Salomão. Mas a Bíblia diz que este Salomão, no final do seu reinado, ele começa a adorar deuses estranhos, aleluia, glória a Deus, assim se desviando do caminho do Senhor. A Bíblia vai falar que esse Salomão tem um filho por nome de Roboão. Esse Roboão,
ele vai ser rei ali do sul de Judá. Ele vai reinar sobre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E esse Salomão, ele tinha um oficial por nome de Jeroboão, que ali no meio de um tempo se contrariou com Salomão, foi embora e sabia que Salomão tinha morrido, foi confrontar e pega 10 tribos e é rei dentro de 10 tribos. Esse Jeroboão primeiro, glória a Deus, aleluia, depois dele tem mais 5 reis. Dentro desses 5 reis, 2 matam o outro, aí vem um sexto que é chamado de Orrim. Esse Orrim é pai de Acabe, a qual nós estávamos dando o nome. A Bíblia vai falar que esse Orrim fez tantas coisas mal ao olho do Senhor, que nenhum rei que passou por diante dele fez tanto. E esse Jeroboão, a Bíblia vai falar que ele adorou bezerro de ouro, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai falar que Orrim ainda foi pior do que ele, pecando contra Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que este Orrim, ao morrer, Acabe reina em seu lugar, e a Bíblia vai falar que Acabe ainda é pior do que seu pai. Acabe é muito mais pior do que seu pai. Acabe, ele contrai núpcias com Jezabel. Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e dentro daquele contexto, Etibaal, ele adorava o Deus Baal, e Jezabel, ela era sacerdotisa também de Aserá, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Salomão casa com essa mulher, e eles trazem para dentro do contexto de Israel o culto a Baal. Eles edificam 2 altares a Baal para começar ali a cultuar a Baal. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai levantar um profeta por nome de Elias, aleluia. Nada se sabe da árvore genealógica desse Elias. A Bíblia já menciona ele como o Elias, o desvita de Gileade. Esse Elias, Deus manda que ele vai ter com Acabe. Ele chega em Acabe e fala, segundo a minha palavra. Ele foi o único profeta dentro da Bíblia que teve a audácia de profetizar segundo a sua palavra, e Deus pega e confirma na sua vida, porque Elias tinha uma vida íntegra dentro de Deus. Elias tinha todo o seu tempo voltado a Deus, aleluia. E ele fala, segundo a minha palavra, não choverá dentro da terra, aleluia, glória a Deus, e não choverá nem orvalho. E a Bíblia diz que Elias profetiza a Acabe essa palavra e sobe ali ao ribeiro de Querite, e Deus fala para ele subir para lá, porque ali vai alimentar ele com pão e carne. Ele vai mandar os corvos levar para ele beberá ali a água do ribeiro. E a Bíblia vai dizer que chega certo tempo, ali mesmo sendo alimentado por Deus, o ribeiro seca, porque não chovia dentro da terra. Mas Deus pega e fala para Elias, desce a Serepta, lá vai ter uma viúva, glória a Deus, aleluia, e esta viúva, ela vai te sustentar ali, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ele desce a Serepta. Descendo a Serepta, ele acha essa viúva ali na entrada da cidade. Achando esta viúva ali na entrada da cidade, ele pede para ela um pouco d'água. E essa viúva vai ali, volta para pegar a água para Elias. Ele fala assim, traga-me também um pouco de pão. E ela pega, olha para Elias e fala assim, assim como vive o teu Deus, aleluia, glória a Deus, que eu não tenho nenhum bolo, aleluia. Somente um pouco de azeite em uma botija e um pouco de farinha em uma panela. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ela pega e fala para Elias assim, porque a fome era grande em Samaria, aleluia. E ela pega e fala para Elias assim, eu vou pegar esses cavacos, vou levar para minha casa, vou cozer essa farinha, esse azeite, vou fazer ali um pão para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. A Bíblia fala que Elias olha para ela e fala assim, faça como você falou, mas primeiro traga para mim. E a Bíblia vai dizer que Elias fala para ela assim, porque o azeite da sua botija não vai acabar. E a farinha da sua panela não vai acabar. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E ali aquela viúva torna-se serva de Deus e faz aquilo que o profeta pediu. E a Bíblia vai dizer que assim sucedeu, e por vários dias Elias ficou ali com ela. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Mas chega certo dia, o filho dessa viúva morre. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, você já se encontrou dentro de uma situação, glória a Deus, aleluia,
aleluia, que quanto mais você serve, quanto mais você caminha para a casa de Deus, quanto mais você faz a obra de Deus, você já percebeu que as coisas ficam difíceis? Quem é que aqui no começo do seu ministério não pegou e não olhou e não falou assim: parece que depois que eu aceitei Jesus, aí que o trem apertou, aí que o trem acolchou? Isso, meu irmão, chama murmuração. Aquela viúva começa a murmurar, e o mais interessante que me deixa assim abismado com aquela situação é porque ela dentro da sua casa, ela está tendo o milagre da multiplicação. Aquela viúva, ela estava dentro de casa e ela não tinha nada, e Deus começou a prover na vida dela. Mesmo assim ela se desespera quando vê o seu filho morto e começa a resmungar e a murmurar, e ela pega e fala: o que foi que eu fiz para você, profeta Elias, até aqui a expor o meu pecado, aleluia, assim matando meu filho? A Bíblia fala que Elias pega aquela criança em seu regaço, leva ela, ora para ela, e Deus ressuscita aquela criança. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher olha e fala assim: agora eu conheço que tu é um profeta de Deus, aleluia. Meus irmãos, agora você começa a perceber a cegueira espiritual que muitas das vezes a gente tem. A gente está dentro da casa de Deus, é alimentado por Deus, tem azeite, tem unção, mas mesmo assim, meus irmãos, na primeira dificuldade que a gente tende a reclamar, a gente tende a murmurar, e é isso que Deus está trazendo à sua memória sobre ali. Glória a Deus, a história daquela mulher. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que este Acabe, aleluia, ele ainda está a pecar sobre a terra, aleluia. Essa Jezabel introduzindo cultos aqui, aqueles deuses pagãos dentro de Israel. E Deus pega e fala para Acabe: vai ter com Baal, vai ter ali com Acabe, glória a Deus, e Elias. Capítulo de número 18, depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor Elias: vai ter-te com Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome é extrema em Samaria. Meus irmãos, aqui o cenário ele é muito interessante, mas ele é muito vivo, mesmo nos dias atuais de hoje, glória a Deus. Porque se Deus ele manda ali Acabe como liderança para aquele povo, um povo que se quebrou, ele saiu dos caminhos de Deus, porque a Bíblia fala que o reino se dividiu, glória a Deus. Ali Deus vai falar que ali começou a ter o reinado do norte, o reinado do sul, por causa de briga dentro daquele povo, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus dá reis para aquele povo como resposta de um pedido deles, aleluia. Meus irmãos, se vocês veem hoje no tempo que vivemos, dentro dos políticos, não adianta reclamar. Ali a gente estamos sendo liderados por homens segundo a vontade de Deus. Quanto mais o povo brasileiro peca, quanto mais o povo brasileiro afronta Deus, mais pior Deus vai mandar para cima do povo brasileiro. Quanto mais a cidade de Goiás peca, quanto mais a cidade de Goiás idolatra, mais pior vai ficar para a cidade de Goiás, aleluia. Porque Deus, aleluia, glória a Deus, ele vai, glória a Deus, mandar líderes conforme você está servindo os caminhos dele, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que não chovia sobre a terra, aleluia. E ali a Bíblia vai dizer que tinha 450 profetas de Baal, aleluia. E somente tinha Elias ali naquele momento como profeta do Senhor para profetizar contra aquele povo. A Bíblia diz que, glória a Deus, aleluia, que Elias ele vai ter com Acabe. E Acabe chamou a Obadias, um mordomo, aleluia. Ele pega ali, Acabe chama um mordomo seu, aleluia, um servo, e fala assim: Obadias. Esse Obadias, a Bíblia fala que ele era servo temente a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o rei Acabe fala para ele: vamos andar aqui pela região das terras, caçar pasto para os cavalos e para as mulas, assim quem sabe eles não morram de fome. E a Bíblia vai dizer que assim se fez. Obadias foi para um lado, aleluia, glória a Deus, e Acabe foi para outro, e aonde Obadias foi, ele encontra com Elias. Foi aqui onde nós vemos, aleluia, e a Bíblia vai dizer que Obadias pergunta: és tu, aleluia, o meu senhor Elias, aleluia, e ele fala assim: sou eu. A Bíblia vai dizer que Obadias, glória a Deus, aleluia, ele pega, Elias fala para Obadias, vai falar para Acabe que você me viu, e ele fala assim: se eu for lá ele vai me matar,
Não teve aonde ele passou, nação ou reino, que ele não fez jurar pelo nome dele, que você não estava lá. Voltando eu a falar com ele, aleluia, ele vai mandar me matar. E ele fala: não falaram para você o que eu fiz? Eu sou servo temente a Deus. Eu peguei 100 profetas, aleluia, quando Jezabel estava matando os profetas à espada, e coloquei eles ali em caverna, dividido de 50 em 50. Comecei a tratar deles com pão e água, aleluia, glória a Deus. Mas Elias fala assim que pode ir tranquilo, que ele não vai sair, o Espírito de Deus não vai tirar daquele lugar, aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, mas o que mais me chama a atenção, enquanto Elias está enfrentando Acabe e o espírito de Jezabel, meus irmãos, tem 100 profetas dentro de uma caverna, ali, meus irmãos, sabe por quê? Omitindo a verdade. Sabe por quê? Porque é mais fácil omitir a verdade do que sair e pregar a verdade. Porque se ele saísse e pregasse a verdade, aleluia, glória a Deus, eles seriam perseguidos à espada, eles seriam feridos e mortos, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que todo aquele que piamente quer viver em Cristo padecerá perseguição. Então perseguição para crente não é de hoje, é desde os primórdios, desde o começo ali, aleluia, do ser humano. A perseguição começou no jardim, a perseguição foi na época dos profetas, a perseguição vem na época de hoje, glória a Deus. Mas enquanto Obadias fez um sistema para sustentar aqueles profetas que estavam com medo, ali representando o pecado de omissão, aleluia, tinha Elias, aleluia, glória a Deus, para pregar a verdade, para falar para aquele povo, aleluia, que existia um único Deus que respondia a oração, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, pois o sistema de hoje está assim, aleluia, glória a Deus. Dentro das igrejas nós somos um povo que é mais fácil esconder dentro da igreja do que sair para a rua para pregar a verdade. É mais fácil comer o pão de Obadias, aleluia, do sistema, aleluia, do que ir lá para fora e viver o sobrenatural e falar para o povo: o pecado seu vai te levar para o inferno. A igreja não é inclusiva, aleluia, glória a Deus. Aqui pecado é pecado e verdade é verdade, mas Deus está levantando uma geração de homem e mulher e de criança que não tem medo, aleluia, de pregar a verdade, não vai ficar escondida, aleluia, glória a Deus. E vocês vão ver, porque a volta de Jesus está breve, aleluia, glória a Deus. E tendo Acabe ali, glória a Deus, e Acabe, depois que Obadias fala para ele ter com Elias, glória a Deus, a Bíblia vai dizer que ele fala: és tu o perturbador de Israel. Sabe por que ali Acabe pergunta para Elias: é tu o perturbador de Israel, aleluia? Porque aquela liderança queria viver ali, glória a Deus, aleluia, tranquilamente no pecado. Ele queria ali viver continuando corrompendo aquele povo de Deus. Mas Deus levanta Elias em resposta, aleluia, glória a Deus, e começa a profetizar contra aquele homem. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Sabe por que o povo lá fora chama nós de povo barulhento? Nós somos, Deus, aleluia, glória a Deus, perturbador daquele povo, porque nós falamos a verdade, nós não aceitamos o pecado, glória a Deus, aleluia. Se você é um daqueles que não aceitam o pecado ainda, glória a Deus, continue pregando a verdade. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai falar que ele fala: não sou eu que sou perturbador de Israel, mas é você, aleluia. Nós não somos perturbadores da igreja, mas nós somos perturbadores na igreja, porque nós é o povo barulhento que vai morar no céu, aleluia. Enquanto ele fala então para ali, para Acabe, você que tem perturbado a Israel, você e a família do seu pai, se desviando dos caminhos do Senhor e seguindo aos balins, porque ele levou culto, aleluia, glória a Deus, para dentro da igreja de idolatria. Meus irmãos, mas nós vivemos num tempo em que a igreja é idolatra, a igreja idolatra cantor, a igreja idolatra pregador. É o que eu falei ali, onde eu estive pregando. Por último, se você vir dentro de um culto de oração, você pode contar no dedo: é 1, é 2, é 3, é 4, mas se você chamar um pregador de fora, a igreja enche. Você sabe o que é isso? Dentro do culto de oração, se você contar, aquelas poucas pessoas que tem, é os profetas Elias dessa geração.
É o povo que não corre do pecado, eles enfrentam o pecado, glória a Deus, eles não carregam para si o pecado de omissão. É os remanescentes que vão morar no céu, porque tem que ter um compromisso com a casa de Deus, tem que ter um compromisso com a palavra de Deus para ir morar no céu, aleluia. Não basta, aleluia, idolatrar cantor famoso, pregador famoso, você tem que viver a palavra, aleluia, e Deus vai te sustentar, assim como ressuscitou Elias com pão do céu, com carne do céu, com água do céu, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai falar que ele pega e fala para Acabe juntar ali todo o povo de Israel e subir ao Carmelo, e ele fala assim: traga os 450 profetas de Baal, traga também os 400 profetas de Aserá, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele pega e fala para o povo de Israel: até quando vocês vacilarão entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, aleluia, glória a Deus, vocês servam a Baal, mas se Deus, aleluia, é Deus, glória a Deus, vocês sirvam a Deus. Ele fala assim: nós vamos fazer 2 altares e vamos colocar 2 novilhos. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E o povo olha para Elias e pega e fala para Elias: é boa esta palavra. E a Bíblia vai falar que ali Elias pega e faz, regenera o altar do Senhor, ele reconstrói o altar que estava quebrado, glória a Deus, ali representando a aliança daquele povo. Ele pega 12 pedras ali e reconstrói o altar do Senhor que estava quebrado, e ele manda que coloque um novilho em cima ali daquele altar, e ele manda que coloque outro novilho em cima do altar de Baal, glória a Deus. E a Bíblia vai falar que de manhã cedo até o meio-dia aquele povo começa a clamar a Baal. Ao chegar meio-dia, Elias começa a zombar daquele povo e fala assim: grite mais alto, ele não é Deus. Às vezes ele está viajando, glória a Deus, aleluia, às vezes Baal está viajando, e a Bíblia vai dizer que aquele povo começa a soltar diante daquele altar muito mais alto e começa a se cortar com facas e lancetas ali, como era de costume, para chamar a atenção de Baal. Mas Baal não responde, glória a Deus, porque somente Deus de Israel, Deus dessa igreja, responde, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele manda que traga cântaros de água, ali 4 cântaros de água, e ele pega e manda que joga, ele faz ali um suco ali, de tamanho de colocar 2 medidas de semente, que é uma valeta em volta do altar, e joga água em cima ali daquele altar até que escorra, aleluia, glória a Deus. E Elias vai orar a Deus. E orando Elias a Deus, glória a Deus, ele pega e fala: Deus, responda a minha oração, se tu és Deus na minha vida, aleluia. Se Deus é o Deus de Israel, responda a minha oração. E Deus, a Bíblia vai falar que Deus manda fogo e consome, que até aquela água seca. Agora você imagina a pessoa olhando ali aquela água sendo jogada em cima daquele lugar, porque ele mandou jogar 3 vezes os 4 cântaros de água, num cenário onde a água estava escassa, a água ali, ela tinha como ouro, como uma coisa valiosa, mas Elias está investindo porque ele tem certeza que Deus, ele vai fazer na sua vida. A glória a Deus, aleluia, meus irmãos. O que Elias está fazendo é investindo no seu ministério. Muitas das vezes, meus irmãos, vocês não investem no seu ministério com medo, aleluia, de Deus não te responder. Isso é falta de fé, aleluia. Você pega, porque muitas das vezes as pessoas falam: mas você vai para a igreja todo dia, você está fazendo o que lá todo dia, glória a Deus? Aí a pessoa às vezes está passando uma dificuldade, uma doença, um problema financeiro, e eles pegam e começam a zombar: mas você já está passando problema financeiro e ainda fica gastando, indo nesse lugar. Mas é porque esse povo que está aqui dentro, ele sabe que o único Deus que responde de verdade é o Deus que ele serve. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, invista no seu ministério, porque Deus quer fazer na sua vida. Meu irmão, invista no seu ministério, Deus quer fazer na sua vida. Em meio a uma geração onde as pessoas não têm tempo mais para Deus, aleluia, Deus quer fazer na sua vida. Você não sabe qual é o problema daquela dificuldade que tanto te aperta, é Deus trazendo você para perto dele. Eu vou falar porque ele mandou falar. Sabe por que nada está dando certo? É porque você não tem tempo para Deus. Sabe por que aquelas coisas estão erradas? É aquelas
faturas não estão fechando, é porque você não tem tempo para Deus e você corre muito atrás do dinheiro, aleluia, e o seu tempo está acabando. Deus está apertando para você vir para o pé da cruz, aleluia, glória a Deus. Sabe aquele problema de saúde, Deus quer que você confie nele, aleluia, até mesmo nas doenças, aleluia, glória a Deus. Sabe aquele problema que não resolve, aquele filho ali que te dá trabalho, aleluia, Deus está te apertando, glória a Deus, aleluia. Deus quer que você tenha fé, aleluia. Deus quer que você busca, Deus quer que você invista mais e mais no seu ministério. Deus quer que você corra atrás das coisas espirituais. Sabe por quê? Porque o mundo não tem mais muito tempo. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida, e as coisas materiais vão ficar aqui. Você pode até me achar louco, aleluia, glória a Deus, e falar: esse homem está ficando doido, mas eu quero contar um breve testemunho. Uma vez afastado dos caminhos do Senhor, não sei se eu contei esse testemunho aqui, eu estava numa situação muito complicada, uma situação em que eu estava dependente químico. Se você fosse na minha casa, ali onde eu trabalhava, todo dia tinha 1 litro de 51 debaixo da pia, e eu bebia todos os dias, de manhã, de tarde, dentro do trabalho e à noite, glória a Deus, aleluia. E nós fomos morar numa cidade por nome Imbiara, uma rotelazinha, e ali nós conhecemos um pastor por nome de Antônio Natal. E a minha esposa chamou nós para ir na igreja, até foi lá que ela aceitou a Jesus Cristo, e nós começamos a ir nessa igreja e... é igual eu falei, as coisas começaram a apertar, as coisas começaram a complicar, porque o inimigo ele não quer ver você dentro da igreja. Sabe aquela dificuldade que faz você não vir na igreja? É o inimigo que não quer que você venha na igreja. E eu comecei a ir para a igreja, era uns 3 quilômetros da fazenda de onde eu morava, e eu tinha um golzinho da cor bege, quadrado, e esse golzinho ele estraga o suave e funde, eu indo para a cidade. Cheguei na cidade, deixei ele lá no mecânico e desesperei, porque era o único veículo que nós tínhamos para andar, e nós morávamos a 20 quilômetros da cidade. Cheguei em casa, eu meio contrariado com a minha vida já, a vida estava difícil, eu peguei e falei: sim, eu fui nessa igreja, eu falei assim: se Deus for Deus na minha vida, traz um carro para me vir para a igreja. Meus irmãos, passou 3 dias, dentro de menos de uma semana, o mecânico chegou lá, com um golzinho quadrado assim, dias, branco, que até um que eu vinha aqui na igreja, ele chegou lá e falou assim: eu tenho esse carro aqui, o seu fundiu, eu pego ele para desmontar a peça e eu te vendo ele. Eu falei: você não tem dinheiro não. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou parcelar para você, baratinho, R$500 por mês. Eu não sei porque, uma coisa que me incomodou te vender esse carro. O Deus que responde no fogo começou a trabalhar na minha vida. E o Deus que responde com fogo, Ele pode trabalhar na sua vida, glória a Deus, aleluia. Basta você crer. De lá para cá eu não consegui ficar firme, mas eu sempre vinha na igreja até o dia em que Jesus começou a me sustentar. Eu larguei os vícios e hoje eu estou aqui para a honra e para a glória de Jesus. Se você crê que Deus faz na sua vida, dá uma glória, porque Ele pode fazer, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer um pouco de oração aqui, agradecendo a Deus pelas bênçãos, aleluia, porque Ele é o único Deus que vai levar um povo a morar no céu, para morar no céu, e esse povo somos nós. Senhor amado Deus e Pai de poder e misericórdia, venhamos, Deus, nessa noite te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Deus, pela Tua presença. Deus, venha reavivar, Senhor, esse povo, que a chama do Senhor venha arder cada dia mais nos corações desse povo, Pai. Venha retirar o impedimento, Pai, que tem impedido o seu povo de estar na sua casa. Meu Deus, venha retirar a frieza espiritual do meio do teu povo. Deus, venha me ajudar, Pai, venha ajudar os obreiros dessa casa, venha ajudar o pastor dessa igreja, venha ajudar os irmãos desta igreja, venha ajudar as crianças dessa igreja, Pai. Venha batizar com o teu Espírito Santo, venha fazer o seu mover dentro dessa casa. Precisamos, Pai, do seu mover. Mova, Senhor, as águas nesse lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor é grande e poderoso, Pai, porque nós, Pai, somos um povo que não temos medo de perseguição. Quanto mais nos persegue, Pai, mais vamos para o teu pé. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais dificuldade vem para nós, Pai, mais estamos com o Senhor. Estamos com o Senhor na bonança, Pai. Estamos com o Senhor na dificuldade, aleluia, porque nós somos um povo que está porque te ama, aleluia. Nós te amamos porque o Senhor é lindo e maravilhoso. Batiza os seus jovens, aleluia, batiza as suas crianças, dá renovo espiritual àqueles que precisam, Pai,
Pai, toca naqueles que nunca te sentiram, aqueles que nunca sentiram a sua presença, Pai, que o Senhor venha tocar, e essa pessoa vem sentir, Pai, o seu poder, Pai, saia daqui transformado. Meu Deus, muitos homens e muitas mulheres têm um vazio de dentro deles, Pai, e não conseguem, Deus, sentir o Deus a qual eu estou pregando, mas eu te peço que revela a eles, Pai, em sonho, em visão, toca na vida deles, Pai, aleluia, para que eles sintam e que eles testifiquem que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero estar aqui agradecendo os irmãos, poder nos assentar. E aqui eu estou entregando aqui esta mensagem para os irmãos. E foi até aqui que eu busquei de Deus para passar para os irmãos. E devolvo a quem de direito.